Olá, alunos da disciplina Eletricidade e Instalações, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Teorema da Superposição e eu vou resolver para vocês aqui mais dois exemplos e deixar mais uma atividade para vocês trabalharem e pegar aí uma firmeza maior nos cálculos desse tipo de análise. Então, a ideia é que vocês reforcem o conteúdo da aula passada e eu vou dar mais uma reforçada também na questão de substituição de fontes, né? Então, quando eu tiro uma fonte de tensão ou de corrente do circuito, como que esse circuito vai ficar no final das contas, né? Eu vou precisar remover algum resistor que estava ali, porque ele ficou em paralelo com o curto ou em série com o circuito aberto. Então, hoje a ideia é reforçar um pouco essa questão aí de como que o circuito equivalente vai ficar durante as nossas análises. Então temos aqui um primeiro exemplo e o objetivo vai ser calcular tensão e corrente em todos os resistores. Então observando aqui nós temos três fontes. Duas são de tensão, a primeira de 16 volts, a segunda de 32 e a terceira é uma fonte de corrente de 500 mA ou de meio ampere. E nós temos aqui quatro resistores, R1, 2, 3 e 4. Então vamos começar a análise com uma das fontes, a gente pode começar por qualquer uma. Eu vou escolher aqui a de 16 volts. Então, vamos ter o seguinte. O circuito precisa ser analisado só do ponto de vista dela, né, da fonte de 16. Então, vou representar aqui a fonte, em paralelo com esse resistor de 50. A fonte de corrente, quando for removido do circuito, deixa um circuito aberto, né, um trecho aqui dele aberto. Então, já vou deixar aqui o lugar onde estava a fonte de corrente. O resistor de 300 ohms continua aqui em série com essa parte aberta. O de 200 está aqui em cima. Vou colocar os valores aqui de uma vez, né? R3. Aqui é o R2 de 300. Aqui é o R1 de 50. E a fonte de 16 volts. E aqui embaixo, no lugar da fonte de tensão, nós vamos deixar um circuito fechado, né? Um curto-circuito. Ou um fio, né? Simplesmente. E em paralelo com esse fio, nós vamos ter um resistor de 800 ohms, que é o R4. Então aqui é o seguinte, ó. No lugar da fonte de corrente, então, sempre vamos deixar um circuito aberto. No lugar da fonte de tensão, vamos deixar o circuito fechado, igual apareceu aqui. Em seguida, a gente precisa pensar se algum resistor do circuito vai ser removido devido a essa remoção das fontes. E a resposta é que dois resistores vão ser removidos aqui. Vamos olhar esse resistor R2. Ele estava em série com a fonte de corrente. Então, quando a gente vem para essa análise aqui de baixo, a gente percebe que ele ficou em série com um circuito aberto. Então, pensando aqui, essa fonte de 16 volts não consegue fazer corrente circular pelo R2, porque o circuito aqui está aberto, logo não passa corrente. Então, aqui nesse resistor, nós não temos corrente. Por isso que a mesma coisa desse resistor está fora do circuito, né? Esse ramo aqui não existe. A gente pode simplesmente ignorar ele. E aí, isso já facilita um pouco a nossa análise. E o resistor de baixo, a mesma coisa, né? Ele vai ser eliminado também, mas o motivo aqui é diferente. Por quê? Essa fonte de 16 volts vai injetar uma corrente no circuito. Uma parcela dessa corrente passa pelo R1 e retorna aqui para o negativo da fonte, né? Fecha uma malha. E a outra parcela vai passar pelo resistor R3, né? Uma vez que esse ramo aqui está fora. Essa corrente que passou pelo resistor R3 vai chegar nesse nó aqui. E aqui ela vai encontrar dois caminhos. Um caminho com resistência zero e um caminho com 800 ohms. Nós vimos que a corrente sempre se divide de modo a passar mais corrente por onde eu tenho uma resistência menor. E como em um dos dois casos, né, a resistência é zero, nós podemos dizer que toda a corrente vai passar por aqui. Ou podemos também pensar, né, no cálculo de resistência equivalente desse paralelo que nós temos aqui, né? O paralelo de 800 com 0 ohms. Nós temos ali um fio, né? Vamos ter então 800 vezes 0 sobre 800 mais 0. E o equivalente disso aqui é 0, né? 800 vezes 0 já dá 0. Então, no final das contas, esse circuito vai ficar muito fácil de ser resolvido. Eu vou ter apenas dois resistores participando desse circuito.
E aí é só verificar se esses resistores estão em paralelo ou em série e proceder normalmente com o cálculo. Tá? Então vimos aqui que o resistor R4 também é removido do circuito, então vou riscar ele aqui, a corrente vai passar toda por esse fio, né, e chegar à fonte. Então, analisando o circuito aqui, nós teremos o seguinte: a resistência equivalente dele é o resistor R1 está conectado aqui em paralelo à fonte, então já sei o valor de tensão dele, posso até escrever aqui de uma vez, ó. Como ele está em paralelo à fonte, a tensão dele é 16 volts. Elementos em paralelo têm o mesmo valor de tensão. E aqui em cima, olhando esse resistor R3, a gente tem que saber se ele está em série ou em paralelo com o resistor R1. E é bem fácil, né? Perceber isso, ó. O terminal de cima do resistor R1 está ligado no terminal da esquerda do resistor R3. E o terminal da direita do resistor R3 está ligado na parte de baixo do resistor R1. Logo, eu posso falar que eles estão em paralelo. Então a tensão V2 que eu estou procurando também é 16 volts. Então não tem segredo, né? E agora eu posso falar em uma resistência equivalente, mas se eu já tenho as tensões nos resistores, ela nem é essencial, né? A gente pode usar para conferir. Mas eu poderia calcular aqui, ó, corrente no resistor 1, 16 volts por 50 ohms. Então, resolvendo aí essa divisão, nós vamos ter 320 mA. E a do resistor 2, a mesma ideia, 16 dividido por 200, que vai dar 80 mA. Ou seja, a corrente total desse circuito tem que ser 400 mA. Então a gente pode calcular a resistência equivalente para conferir. O paralelo então de 50 com 200 vai dar aqui 10.000 sobre 250, que dá 40 ohms. E a corrente total do circuito é a tensão da fonte dividido pela resistência equivalente. Então 16 dividido por 40, 400 mA. Ou seja, a corrente total é realmente a soma das correntes dos dois resistores. E aí a gente já tem a nossa análise, né, para essa fonte finalizada. Lembrando que do resistor R1 a corrente desce e no resistor R3 a corrente está para a direita. E os outros dois resistores não sofrem influência da fonte de 16 volts. Agora vamos fazer a análise para as outras duas fontes. Vamos agora à fonte de 32 volts. Então, de novo, né, mantendo apenas uma fonte, eu vou ter que tirar as outras duas. Quando eu tirar a fonte de 16 volts, no lugar dela vai ficar um curto-circuito. E eu já percebo aqui que em paralelo com esse curto-circuito nós temos o resistor R1 de 50 ohms. Ele foi importante na análise anterior, mas agora ele já não vai ser usado, né? Porque esse resistor está em paralelo com um curto, assim como o R3, ou melhor, o R4, né? Estava no caso anterior. Então vou colocar aqui a fonte de tensão de 32 volts. Esse resistor aqui embaixo de 800 ohms, que agora vai participar da nossa análise, né? No lugar da fonte de corrente ficou aberto. Temos aqui o R2 de 300 ohms. E por fim um R3 aqui em cima de 200 ohms. Então esse é o circuito que a gente está precisando analisar agora. Então vamos lá, de novo. O resistor R2 está fora da nossa análise, né? Porque, como aqui ficou aberto, essa fonte não consegue forçar, né, uma corrente fluir por esse ramo aqui. Então a corrente que está saindo da fonte de 32 volts vai chegar a esse nó. Uma parcela dela vai para baixo e a outra parcela vai para cima. Chegando nesse nó aqui, essa corrente que subiu vai continuar subindo, né? Ela não pode virar à esquerda aqui, só aqui em cima. Essa corrente não passa pelo resistor R3. E quando chegar a esse nó aqui, ela vai ver o 0 ohm e 50 ohms. Então ela vai fazer esse percurso aqui, né, e passar pelos 0 ohms. Ela não vai fluir pelo resistor R1, né, nada pelo resistor R1, porque ele está em paralelo com o curto-circuito. E qualquer resistor em paralelo com o curto resulta em uma resistência zero. Então no final das contas, só temos dois resistores para analisar.
a corrente total vai sair da fonte, vai se dividir para o R3 e para o R4. Então ficou fácil ver que eles estão em paralelo, né? O R4 está em paralelo com a fonte, é bem direto, né? Perceber isso. E quando a gente segue aqui, ó, do positivo da fonte até o terminal do R3 e do negativo da fonte até o segundo terminal do R3. Então podemos falar isso daqui, ó. Tensão V4 é igual a da fonte e a tensão V3 também é igual a da fonte. Então posso calcular I4, que é 32 dividido por 800, vai dar aí 40 mili. E o I3, que é a tensão da fonte, dividido por 200, que é igual a 160 miliamperes. A gente pode, de novo, né, conferir aqui se a resistência equivalente está resultando na mesma corrente. Então nós temos 200 em paralelo com 800. Que vai dar 160 ohms. E a corrente total desse circuito é 32 da fonte por 160, ou seja, 200 miliamperes. E exatamente o valor que a gente tem aqui na soma, né, das duas correntes. Então, podemos concluir que a nossa análise aí ficou correta. E agora vamos à fonte de corrente, que é a terceira fonte do nosso circuito. Então aqui eu vou substituir a fonte de 16 por um curto. O resistor de 50 ohms fica em paralelo com esse curto. Aqui nós temos a fonte de corrente de 500 miliamperes ligada em série com o resistor R2 de 300 ohms. Na verdade eu coloquei a fonte de tensão aqui no circuito, mas ela precisa ser removida, né? No lugar dela vai ficar um curto. E aí, para fechar esse circuito nosso, está faltando só um resistor aqui em cima. O resistor de 200 ohms, que é o nosso R3. E aqui embaixo o R4 de 800. Então agora ficou fácil de lembrar, né? O que vai acontecer? Esse resistor está em paralelo com um curto, então ele está fora. Esse resistor aqui também, né, o R4, está em paralelo com um curto, então ele também está fora. No final das contas, nós vamos ter o seguinte. A corrente da fonte vai sair, né, passar pelo resistor R2. Chegando aqui nesse ponto, era de se esperar que ela dividisse, né, uma parcela para baixo e outra parcela para cima. Mas a gente não pode esquecer o seguinte. Ó. Esse resistor R3 também está em paralelo com um curto-circuito. Então, olha só. Quando a gente analisar aqui, então, ó, esse terminal do resistor está ligado no terminal do curto, né? E aqui em cima também está ligado no terminal do curto. Então, no final das contas, a corrente, quando chegar nesse ponto aqui, vai enxergar 200 ohms para cima e 0 ohms para baixo. Ela vai passar, então, toda pelo 0 ohms. Esse resistor aqui de cima está fora do nosso circuito. Então, não vai fluir corrente nenhuma por ele, né? Ela vai, entre aspas, né, preferir passar toda pelo curto-circuito que a gente tem aqui embaixo. Então, o caminho da corrente de 500 mA vai ser pelo resistor R3. Chegando aqui, ela vai descer. E aí vocês podem observar que a partir desse ponto aqui, ó, ela só passa por curtos-circuitos. Aqui não tem resistência, aqui não tem resistência, aqui não tem. E voltou aqui para a fonte, sem resistência nenhuma. A única resistência do caminho é o resistor R2. Então podemos falar aqui que a corrente do resistor 2 é 500 mA. Logo, a tensão dele é 500 mA, que é 0,5 vezes 300. Então ele vai ter aqui uma tensão bem alta, né? 150 volts, comparado aí com os anteriores, né? Então no final das contas já temos os valores que a gente precisa aqui embaixo. Agora é analisar resistor por resistor. Então olha só, o resistor R1 tem influência da fonte de 16, não tem influência da fonte de 32 e não tem influência da fonte de 500 mA. Então vou falar aqui, né, que no final, ou valores finais, enfim,
eu tenho que a tensão V1 é 16 volts e a corrente I1 é 16 dividido por 50, que a gente calculou aqui também, 320 mA. Para o resistor 2, que é esse aqui, ele não sofre influência da fonte de tensão de 16, não sofre influência da fonte de tensão de 32, só sofre influência da fonte de corrente. Então, a tensão dele é o que a gente calculou aqui, 150 volts, e a corrente dele é o que a fonte está injetando, né? 500 mA. Para o resistor 3, temos que ele sofre influência da fonte de 16, ele sofre influência da fonte de 32 e ele não sofre influência da fonte de corrente. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Ó. Ele tem uma corrente para a direita, né? Uma corrente I3 aqui. Na verdade aqui embaixo ficou com o nome errado, né? Não era I2 e sim I3. I3 então tem uma corrente de 80 mA para a direita e o I3 aqui tem uma corrente de 160 mA para a esquerda. Então nós já podemos dizer aqui que o I3 ficou para a esquerda mesmo, a corrente da esquerda é maior, e ela é 160 mA menos 80 mA que ficou para a direita. Então temos aí como resultado 80 mA. A resistência dele é de 200 ohms, então 200 vezes 80 mA, teremos aí uma tensão de 16 volts. Lembrando que o sentido da corrente é esse aqui. E para fechar, temos o resistor R4. Ele não sofre influência da fonte de 16, sofre influência da fonte de 32, né? A corrente nele está para a esquerda aqui, e não sofre influência da fonte de corrente. Então podemos escrever o seguinte, que a tensão dele é o que a gente obteve aqui nessa análise, né? Ou seja, 32 volts, e a corrente dele é 40 miliamperes. Então no final das contas, o que nós temos é isso aqui, ó. A corrente do resistor 1 está descendo, a corrente saiu da fonte aqui, desceu uma parcela para o resistor R1, temos uma parcela aqui de 500 mA para a direita, e para o R3 nós temos uma corrente de 80 mA. E a do R1 aqui eu não notei, mas ela vale 320 mA. Depois nós temos essas duas correntes somando-se aqui e descendo, né? Então 80 mais 500, 580 mA. Chegando aqui nesse nó, nós temos uma corrente pelo resistor R4, que é para a esquerda mesmo, né? Ficou correto. Na verdade, a do resistor R3 eu escrevi aqui embaixo, mas na hora de representar aqui, coloquei o sentido errado dela, né? Ela é 80 mA sim, mas ela está para a esquerda. Tá? Então temos, não 580 aqui, mas 420. Por quê? Veio 500, subiram 80 e desceram 420 mA. E a corrente da R4 é 40 mA, de modo que está passando por aqui, então, 380 mA. Agora a gente pode calcular, né? E verificar aí se está correto. Na verdade, podemos passar para a simulação, para ver se está adequado. Então vou simular esse circuito, né? A influência de cada fonte, depois a influência das três fontes juntas, para a gente avaliar aí essa resolução. Aqui já estou com o circuito montado. Vou colocar agora os amperímetros para fazer a medição da corrente nos resistores. Então vou começar aqui pelo resistor 1. A corrente nele nós vimos que desce, então vou colocar o amperímetro na posição certa. Vou apagar aqui umas linhas para posicionar ele melhor. Então se a corrente está descendo, nós temos que colocar ele com o positivo voltado para cima, igual a gente já viu nas outras análises. Vou aproveitar aqui que está aberto embaixo, colocar um amperímetro para o resistor R4. Lembrando que se alguém tiver dificuldade na montagem do circuito, é só falar comigo. Como eu já fiz alguns exemplos aqui, eu acabei não preocupando em montar, né, com todo mundo vendo, vamos dizer assim. Mas se tiver dificuldade é só me falar.
Aqui, nesse resistor, a gente viu que a corrente está vindo da direita, então o positivo fica para a direita. Lembrando que se a gente medir ao contrário, a única diferença é que o valor vai ser negativo. Então, aqui não tem problema, né? Na prática, se a gente estiver trabalhando com um instrumento analógico, é que pode dar algum problema. Mas se o instrumento for digital também, é bem tranquilo, né? Ele só dá um sinal negativo na frente do número medido, né? da corrente medida. Eu vou medir também a corrente nessa fonte aqui, mesmo ela sendo uma fonte de tensão, né? A corrente nela está vindo da direita, de acordo com a nossa análise. Então, o positivo voltado para a direita. Eu não vou colocar aqui medidores de tensão, a princípio, mas se a gente tiver a corrente, né, a gente consegue também medir a tensão. E aqui, a corrente vem de baixo, né, nessa outra fonte de tensão que a gente tem aqui. Então, para esse caso aqui, já são valores finais. Vamos só conferir, né, se está certo. Aí observando, ó. Então, esse primeiro resistor aqui em cima, não, na verdade é R1, né? Vamos pelo R1 para começar. A corrente realmente está descendo e vale 320 mA, igual ao nosso cálculo. Depois nós temos aqui a corrente para a esquerda de 380 e uma corrente aqui para a esquerda desse resistor R4 de 40 mA, então também está batendo com o cálculo. É interessante perceber o seguinte, essa corrente de 320 está descendo, a de 380 está vindo para a esquerda e a de 40 também. Então essas três correntes vão se somar para formar essa daqui, ó, de 740. 320 mais 380 é 700, com mais 40, 740. Então a lei de Kirchhoff está válida, né? Desceu aqui uma corrente para a esquerda, somando as três, 740. Esse 740 chegou aqui, ele vai ser somado com 80 mil, que está batendo também com o valor que a gente calculou, né? Então 740 com 80 mil dá 820. Desses 820, 500 estão vindo para a direita e 320 estão descendo. Então, de novo, a lei de Kirchhoff das malhas bateu, né? E por fim, nós temos aqui 500 mA chegando até esse ponto aqui, 80 sobem e 420 descem, né? Então, desses 420 nós temos 380 aqui mais 40 aqui embaixo. Então, a lei de Kirchhoff está válida, né, para todos os nós, como nós vimos, e está batendo aí também para o nosso circuito. Agora, tirando aí, né, as fontes para a gente poder fazer a análise. Então, vou analisar primeiro a fonte de 16. Então, no lugar da fonte de corrente, um circuito aberto. No lugar da fonte de tensão, um curto-circuito. Rodando aqui de novo a simulação, nós vamos ver o seguinte. Ele vai reclamar, né, entre aspas, porque aqui está aberto, mas não se preocupe com isso. Então, olha só, esse resistor R2 tem uma corrente de 0 A, igual a gente estava esperando. E esse resistor de 800 também tem uma corrente de 0 A. Por isso que eles foram removidos do circuito, tanto o R2 quanto o R4. E aí nós temos o resistor R1 com seus 320 mA e o resistor R3, né, agora lembrando que a corrente está para a direita, né, nós vimos que no final ela ficou para a esquerda. Mas aqui a medição agora está ao contrário, né, por isso que deu menos 80 mil. Então saíram 400 da fonte, 80 vieram para a direita e 320 desceram aqui. Então a análise que a gente fez também ficou correta. Voltando com as fontes, né, no Ctrl Z, nós vamos analisar a fonte de baixo. Então, tirando essa fonte aqui e tirando a fonte de corrente. Como é que vai ficar isso? Então, olha só, esse resistor aqui de baixo tem 40 mA, igual a gente calculou. Então está certinho. Esse resistor R1 tem uma corrente de 8,33 vezes 10 a menos 17. Isso é zero, né? Um valor tão baixo que deu zero. Tinha aqui que poderia ter colocado zero, mas enfim, está tão baixo que vale zero. Esse resistor R2 também tem zero, então por isso que tanto o R1 quanto o R2 estão fora da nossa análise. E o resistor R3 aqui tem uma corrente de 160 mA, né? Ou seja, somando essas duas correntes, nós vamos chegar aí aos 200 mA que a fonte está fornecendo. Então também está batendo. E para fechar, vamos ver aí a fonte de corrente. Então, voltando ao circuito original, tiro a fonte de tensão de 32, fecho o circuito, tiro a fonte de 16, também fecho o circuito. E rodando aí, acabou que fechou aqui essa corrente do amperímetro, né? Beleza. Então tá aqui, 500 mA, passa pelo resistor R2,
Depois, né, como eu falei com vocês, aqui em cima tem 0, porque esse ramo está em paralelo com esse curto-circuito aqui de baixo. E aqui embaixo também temos 0, porque esse ramo também está em paralelo com o curto-circuito. E por fim, esse ramo aqui também está em paralelo com esse curto. Então, por isso que todos os demais resistores, né, têm aí 0 amperes. Esse R3 tem, R4 tem 0 e R1 também tem 0 amperes. Né? E no final das contas, só tem corrente no resistor R2, igual a gente viu na nossa análise. Então, comparando aí com os valores calculados, a gente verifica que ficaram corretos. Né? E a gente pode passar agora para o próximo exemplo. E esse aqui é o segundo exemplo. Ele pede para calcular tensão e corrente em dois resistores, né? O R3 e o R5. Então só os dois são o nosso foco nesse exemplo aqui. Isso quer dizer que quando a gente tiver a corrente em um dos dois, né, analisando do ponto de vista de uma fonte, a gente já pode interromper aquela análise. Né? Ou, na verdade, quando tiver a corrente dos dois, a gente pode interromper a análise. O restante não é tão relevante assim. Então temos aqui duas fontes, uma de tensão, outra de corrente, e vamos fazer a análise de cada fonte separadamente. Então primeiro aqui, né, fonte de tensão. Lembrando que não tem ordem, né? Vocês podem começar pela fonte de corrente se preferir. Então nesse caso o resistor R1 aparece aqui em paralelo à fonte que a gente está analisando. R1 vale 20K. O resistor R2 também aparece aqui em paralelo à fonte. E ele vale 5K. O resistor R3, que é o nosso interesse, vale 1K. O resistor R4 aparece aqui em série com um circuito aberto, que é de onde a gente tira a fonte de corrente. Então, isso significa que ele não participa dessa análise. E por fim, o resistor R5 aparece aqui no final, né, com 3 kΩ. Então o R4 está fora, eu vou cortar ele aqui, né, não tem corrente fluindo por ele. A corrente que sai da fonte, então, vai fluir, né, uma parcela para a esquerda pelo resistor R1, outra pela direita. Essa parcela da direita desce aqui e passa depois pelo R3 e ao mesmo tempo pelo R5. Então a gente percebe que R3 e R5 estão em série. E aí fica fácil, né, de trabalhar com esse circuito. E aqui nós sabemos o seguinte, né? Detalhe que nem sempre a gente precisa calcular a resistência equivalente, calcular a corrente total, nem por aí vai, mas é um caminho, claro. Se a gente quiser um caminho mais rápido aqui, é só pensar o seguinte. Eu tenho aqui 10 volts aplicados desse ponto para esse ponto aqui do circuito, né, onde o positivo está ligado e o negativo está ligado. Se eu somar as duas quedas de tensão R3 e R5, eu chegarei nos 10 volts. Isso significa que se eu quiser adiantar aqui o processo, né, a nossa análise, eu posso fazer um divisor de tensão entre R3 e R5. Isso é bem fácil, né? Lembrando aqui, ó, eu posso falar que a tensão V3 é igual à tensão total, VT, multiplicado pelo R3 dividido pela soma de R3 e R5. Detalhe que eu só posso fazer isso porque eu sei que se eu somar as duas tensões aqui, eu tenho 10 volts. Se eu tivesse outro resistor aqui embaixo, por exemplo, ou aqui, eu não poderia fazer isso não. Mas como eu sei que as duas quedas somam 10, aí não tem problema. Então vai ficar... E aqui substituindo os valores, então vai ficar 10 vezes R3, que vale 1K, sobre R3 mais R5, 3K. Então vai ficar 10K dividido por 4K. Então nós teremos aqui 2,5 volts para o resistor R3. E para o resistor R5, a mesma análise. Vai ficar então 10 vezes R5 agora, que vale 3K, sobre 1K mais 3K. Então vamos ter 30K dividido por 4K. 30 dividido por 4, 7,5 volts. Então, observando, né, a soma das tensões resultou no valor total que a gente tinha. Então, isso também é um bom indício. Agora, a corrente no resistor 3 é a tensão dele dividido pela resistência dele, 1K. Então, nós teremos aqui 2,5 miliamperes para a direita. Importante também lembrar isso. 2,5 para a direita. E a corrente do resistor 5 é 7,5 dividido por 3K. E nós vamos ver que vai dar a mesma corrente, 2,5 amperes, no caso aqui para baixo, né? Tá?
descendo aqui no resistor R5. E aí, isso aqui também é um bom indício, né? Se eles estão em série, eles têm o mesmo valor de corrente. Então a corrente aí para os dois resistores de interesse já foi calculada. Eu preciso calcular de R1 e R2? Não precisa. O enunciado falou aqui, é só R3 e R5. Então vamos trabalhar só com os dois. Agora para a fonte de corrente. O resistor R1 fica aqui em paralelo com o curto-circuito, que é onde estava a fonte de tensão, né? O R2 também tem paralelo com o curto-circuito. Aqui em cima o R3. O R4. E aqui no final o R5. 3K. O R4, 1250 ohms. Só para ficar mais organizado aqui, deixa eu mudar essa conexão, né? O R1 de 20K, o R2 de 5K, e aí temos o circuito equivalente, né? Lembrando que a fonte de tensão foi substituída por um curto-circuito. Então aqui eu vejo o seguinte, eu tenho dois resistores em paralelo com um curto-circuito. Logo, a corrente que fluiu aqui pelo resistor R3 vai passar, obrigatoriamente, pelo curto, né? Não vai passar nada pelos dois resistores, então posso tirá-los da minha análise, né? O R1 e R2 eu tiro. Então lembrando, a regra, né, poderia ser descrita da seguinte forma. Se eu tiver algum resistor em paralelo com a fonte de tensão, quando eu tirar aquela fonte do circuito, aquele resistor também sai, né? Ele não é analisado mais. E se eu tiver algum resistor em série com a fonte de corrente, como foi o caso do R4 aqui na primeira análise, quando essa fonte de corrente sai do circuito, esse resistor também sai. Então o que nós temos aqui no final é o seguinte. Essa corrente da fonte, que eu não falei aqui, mas ela vale 4 mA, vai passar pelo resistor R4 e quando chegar aqui nesse nó vai dividir uma parcela para cada lado, né? E aí uma parcela passou pelo resistor R3, pelo curto e voltou para a fonte. A outra passou pelo R5 e voltou para a fonte. Então eu poderia analisar isso daqui de uma maneira bem simples, que é pensando no divisor de corrente, né? Eu tenho 4 mA que vão se dividir para o resistor de 1K e 3K. Lembrando que o de 4, o R4, né, de 1250, não entraria nesse cálculo porque a corrente passa toda por ele primeiro para depois se dividir. Então ele não faz parte da divisão, né? Então eu poderia falar aqui o seguinte, a corrente do resistor 3 é igual à corrente total multiplicada pela resistência oposta, né, no caso aqui o R5, porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. E aqui embaixo eu coloco R3 mais R5. Então a corrente total 4 mili vezes 3K, que é o R5, sobre 1K mais 3K. Então vai ficar aqui 4 mili vezes 3K sobre 4K. Então esse K corta com esse K, 4 corta com 4, no final temos 3 mA vindo aqui para a esquerda. Então para a direita sobrou 1 mA. Podemos fazer essa análise. Ou podemos calcular também, né, usando a expressão do divisor. Né? Eu tenho a corrente total vezes R3 agora, porque eu estou calculando no R5. Né? Lembrando que a corrente é sempre inversamente proporcional. Então 1K sobre 1K mais 3K. Então vai ficar aqui 4 mili vezes 1K sobre 4K. De novo, K corta com K. 4 corta com 4, ficou no final 1 mA, igual a gente estava esperando. Né? Então observem que a corrente do R3 ficou para a esquerda nessa análise e a corrente do R5 ficou para baixo. Então podemos fazer agora o nosso cálculo final, né? Valores finais aqui de corrente e tensão. Então em termos de valores finais nós temos o seguinte. Para a corrente I3 nós temos 2,5 amperes para a direita e 3 amperes para a esquerda. Então, 3 miliamperes para a esquerda. Então, vai ficar aqui 3 mili menos 2,5 mili. E o resultado, né, fica para a esquerda, que é o maior valor de corrente. Então, teremos aqui meio miliampere. E isso daí nos dá um valor de tensão, que é de meio mili vezes o valor da resistência, que é 1K. Então, temos aí meio volt de tensão no resistor R3. E para o resistor R5 nós temos uma corrente descendo de 1 mA
e uma corrente descendo de 2,5 mA. Então, é soma, né? As correntes estão no mesmo sentido. A corrente aí ficou de 3,5 mA. E o valor dele é de 3K. Então, a tensão dele é igual a 3K. Na verdade, aqui tinha 1 milho, né? No caso anterior, eu esqueci de colocar 1 milho. Então, seria 3,5 milho vezes 3K, que vai dar aqui 10,5 volts para o resistor R5. Então, ficou aqui, para o resistor R3, a corrente está nesse sentido e a queda de tensão nesse sentido aqui de 0,5 volt. Para o resistor R5, nós temos a corrente descendo e uma queda de tensão nele de 10,5 volts. Então, a gente pode, por exemplo, analisar aqui a lei de Kirchhoff das malhas. Pegar a malha que envolve a fonte de tensão e os dois resistores. Então, seguindo aqui nesse sentido, né, passando aqui do negativo para o positivo da fonte, eu tenho 10 volts, uma elevação. Continuando nesse sentido, eu estou indo do negativo para o positivo, então também é elevação. Ah, mas como é que esse resistor pode ser uma elevação? Porque a maior contribuição para ele foi da fonte de corrente. Então, do ponto de vista da fonte de tensão, ele é uma elevação também, né? Então, olha só, a elevação aqui de 10 com uma elevação de meio, deu uma elevação de 10,5. E aqui nesse resistor nós temos uma queda de 10,5. Fechou, né? A lei de Kirchhoff das malhas. E a lei de Kirchhoff dos nós também tem que ser respeitada. Então tem aqui 4 mA subindo. Para o resistor R3 nós temos 0,5 mA. Eu não anotei aqui, mas ali embaixo já está gravado, né? E para o resistor da direita, para o resistor R5, nós temos 3,5 mA. Então somando aqui, né? Meio com 3,5, 4 mA. Ou seja, tudo indica que o nosso cálculo ficou correto. Agora, para garantir, vamos fazer a simulação dele também. Então aqui nós já temos o circuito montado. Lembrando que se alguém tiver dificuldade em fazer a montagem, é só me avisar, né? E temos os valores aqui, R1 de 20K, a fonte de 10 volts, R2 5K, R3 1K, o R4 1250, a fonte corrente de 4 mA e o R5 de 3K. E eu já coloquei aqui o medidor de corrente para o R3 e para o R5. Lembrando que no final da nossa análise, né, a corrente do R3 ficou indicada para a esquerda e a do R5 indicada para baixo. Por isso que eu coloquei o positivo voltado para a direita e o positivo aqui voltado para cima. Então, primeiro, vamos analisar o circuito do ponto de vista da fonte de tensão. É só tirar a fonte de corrente e mandar calcular aqui as tensões nodais. Ele vai reclamar porque está aberto, né? Mas aqui a gente vê o seguinte, a corrente do R3 era de menos 2,5. Por que deu menos 2,5? Porque o positivo está voltado para a direita e aqui a corrente da fonte de tensão está vindo da esquerda, né? Mas não tem problema. Eu sei que no final das contas, então, ela está vindo da esquerda e vale 2,5. E foi exatamente o valor que a gente calculou. E do resistor R5, também 2,5, né? Porque a corrente saiu daqui e passou pelos dois resistores. Eles estão em série. Por isso que eles têm o mesmo valor de corrente. Voltando com a fonte de corrente, tirando agora a fonte de tensão, né, lembrando que ela vira um curto-circuito, nós vamos ter os valores calculados anteriormente também para essa fonte de corrente. Então está aqui. A corrente de 4 mA saiu aqui da fonte, 3 mA foram para a esquerda, de acordo com o nosso cálculo, e 1 mA foi para a direita, né, descendo aqui pelo resistor de 5K, ou melhor, de 3K, o R5. Então nós temos aqui 1000 mA. 1000 mA não, 1000 microamperes é 1 miliampere. É a mesma coisa, né? Ele poderia ter escrito 1 mili, igual ele colocou aqui em cima 3000. O resultado é o mesmo. E agora, com as duas fontes no circuito, nós temos aí o resultado final. Olha só, no resistor R3 nós temos uma corrente para a esquerda de 500 microamperes, lembrando que 500 micro é a mesma coisa que meio mili, que foi o valor que a gente encontrou lá no cálculo. E nesse resistor R5, né, descendo, nós temos uma corrente de 3,5 miliamperes, ou seja, essa corrente de 4 miliamperes, dividiu meio miliampere para a esquerda e 3,5 para a direita, somando aí os 4. E detalhe que se a gente fizer o cálculo para os outros resistores também, né, apesar de que eles não foram pedidos, a gente vai ver que os valores têm que bater, né? Até mesmo a tensão aqui, ó, a tensão desse resistor foi quanto? 500 milivolts. E desse aqui? 10,5 volts, né? Ou seja, está batendo todos os nossos cálculos, né? E se a gente calculasse para os demais resistores, deveria dar certo também. Como a gente não fez o cálculo para eles, eu não vou nem medir, né? Mas fica até como um bom exercício, quem quiser ir tentar depois, né? Voltar no cálculo, resolver para esses resistores e fazer a medição para eles também, vai desenvolver mais um pouquinho na análise, tá?
Então, para a gente poder encerrar a aula de hoje, eu vou deixar para vocês este exercício aqui. Ó. Então, ele não tem um arquivo PDF com ele. Vocês vão pegar ele direto aqui no vídeo mesmo, resolver e depois postar a solução lá no AVA, que eu vou corrigir para a gente poder avaliar isso. Então, olha só, nós temos aqui uma fonte de tensão de 5 volts e uma fonte de corrente de 300 mA. Vocês vão ver que tem certa semelhança com o circuito anterior, né, que são só duas fontes. E aqui a gente tem 3 resistores. E eu vou querer, nesse caso aqui, que vocês calculem tensão e corrente nos 3. Tá? Então, no exercício anterior a gente fez só R3 e R5. Aqui não, vocês vão fazer de R1 até R3. E depois postar lá no AVA a resposta. Então, lembrando que aqui não tem muito segredo. Né? Eu vou analisar a fonte de corrente, eu tiro a fonte de tensão, ela vira um curto-circuito. O curto-circuito em paralelo com R2, tiro o R2. Né? No final das contas, o que vai sobrar? R3 e R1 em paralelo. Né? Vai ficar em paralelo. Então, na verdade, nem paralelo ainda. Né? Primeiro a gente vai ter que ver a questão do curto. Depois que eu tirar o R2 do meu circuito, eu vou ter um curto-circuito em paralelo com R1 também. Então o R1 também sai. Então a fonte de corrente enxerga só o R3. Né? Os outros dois ficam em paralelo com o curto. Depois vocês desenhem de novo, que vai ficar mais fácil de analisar. E quando eu for analisar a fonte de tensão, eu tiro a de corrente, que vai ficar aberto. Né? Eu vou ter um circuito aberto aqui. Logo não vai passar corrente por aqui. Né? E a corrente vai sair da fonte de tensão, passar pelo R2 e voltar para a fonte. E passar pelo R1 e voltar para a fonte. Então R1 e R2 ficaram em paralelo. Eles têm o mesmo valor de tensão, né? 5 volts para cada um. Aí é só resolver, né? E postar lá. Lembrando que se vocês tiverem dúvida, tiver querendo ver alguma solução aí, seja ela do cálculo, seja da simulação, é só entrar em contato comigo pelo fórum, e-mail, aquelas mensagens aí do AVA. Vocês podem falar comigo que eu vou responder o mais rápido possível para vocês conseguirem terminar o exercício. Então, no mais, bom estudo para vocês e nos vemos em breve.